todos. É um prazer sempre falar de cultura, de arte, e hoje não é diferente. Nós trazemos, ou trouxemos, melhor dito, um convidado que para nós inspira. Inspira como jovem, inspira como um jovem esforçado para começar alguma coisa, inspira para toda a produção, inspira para lá em casa, e de certeza que também vai inspirar esta conversa que vamos ter com o grande Tiago Costa. É humorista, o rosto dele dispensa apresentações, porque lhe conotam sempre com outro lado. Hoje vamos saber se há outro lado. Então, Tiago, bem-vindo e muito obrigado à simplicidade. Não, muito obrigado, boa noite. E a minha cara faz parecer que eu sou marimbondo, né? Mas não, infelizmente não tive essa sorte. Não tive essa sorte, infelizmente, e digo-te isso porque eu sei que não me perguntaste, mas sempre que eu vou atuar Sim. e estou com os meus colegas, as pessoas têm tendência de dar uma massa. Dá uma massa aos meus colegas, dá uma massa, tipo, porra, não, isso não foi fixe, toma aí, 2 paus, não sei o quê. Nunca me deram uma massa, meu. Nunca me deram uma massa. Às vezes eu até subo e digo, porra, eu também preciso. Não tem cara de pedinte. Eu também preciso, man. Não tem cara de pedinte. Che. Isso é a vida. Pronto. E isso deve conotar alguma coisa que mais à frente nós vamos falar de cores e de raças. Ok. Vamos tentar entender um pouco mais. Vamos Mas eu queria que lá em casa percebessem, os que te seguem de certeza que sabem muito mais, mas nós queríamos perceber mais um pouco. Não tinhas razões de começar um projeto cultural ou de humor com o objetivo de obtenção de lucros? Não sei se era uma necessidade sua de criar um negócio. Mas eu acho que a tua ideia não foi de um negócio para começar com os teus projetos. Qual foi a ideia de criar um projeto humorista? Dread, a ideia era... O ano era 2012, eu tinha acabado de chegar da banda e existia literalmente os Tunesa, que eram 5, e o Calado, que era 1. E na altura os números diziam que Angola em Luanda, havia tipo 6 milhões de pessoas. Eu disse assim, porra, não pode haver só 6 humoristas para 6 milhões de pessoas. Os angolanos, os de Luanda, querem rir de outras coisas. Se eu quero rir de outras coisas, há outras pessoas que devem querer rir de outras coisas. E eu conhecia o conceito de stand-up comedy. E eu disse, pô, não há um espaço só para humoristas? Não havia. E calhou o Lucani Bamba tinha o Arts ao vivo, a quinta-feira no Bahia, às terças-feiras no Bahia, e eu ia lá algumas vezes porque eu gostava de arte, gostava de cenas, e algumas vezes via humoristas que estavam lá e eu disse, porra, mas isso aqui é outro espaço. Calma aí, acho que há humoristas, então é preciso que haja um espaço. E então eu decido, porque também me desafiaram, estava o meu lado angolano, nunca se deixa, né? Basicamente é isso. Por quê? Porque eu estava com um camba 1 ano antes, e estávamos num bode, e ele dizia, o que é que vais fazer quando voltares para lá? Eu disse, não sei, a minha formação é direito, a minha especialidade é em comunicação, mas eu curti até um mambo tipo de comédia, aqui um mambo de humor, tipo, eu curto bem do Levanta-te e Ri na altura em Portugal. Isto tipo, em que ano, Tiago? Isso 2011. Eu gosto do Levanta-te e Ri em Portugal, portanto acho que aqui podíamos também fazer um mambo assim de stand-up. Isto 1 ano antes. 1 ano depois, nós os dois temos um amigo em comum que tinha aberto um bar, que era o Floresta Lounge. Aliás, a Floresta sempre foi um restaurante do pai, mas o Cota passa-lhe aquilo e, a partir de agora vais fazer esse mambo. Só que eu conheço o meu brada, e o meu brada, tipo, ele estava a fazer aquilo, mas aquilo não garantia que ele ia viver aquilo para o resto da vida. Eu disse, também não posso fazer o mambo a pensar neste espaço. Tenho que fazer o mambo que daqui a amanhã saio daqui e vou para outra banda, mas o mambo continua a existir. Daí o goza aqui. Porque é tipo, eu não tenho o meu espaço e então eu prefiro que a marca pelo menos seja móvel numa primeira fase para eu poder até estabelecer a marca e depois eventualmente ter um espaço próprio. E a ideia inicial é dar um espaço apropriado aos humoristas, portanto, que fazem stand-up comedy. Basicamente, o que eu precisava era ao espaço dos músicos, os músicos estavam cheios de espaços, ao espaço dos poetas, eu preciso do espaço dos humoristas. Estás a ver? E então foi esse o cenário. Não aconselho ninguém a fazê-lo, até porque eu já passei por esse erro, e o que eu posso sugerir é que se vais fazer um negócio é para pensar em dinheiro, não é para pensar em mais nada. Hoje posso te dizer isso, mas tive que fazer todo o processo. E agora, qual é a avaliação que fazes do tempo que começaste, não é? De certeza que foram inúmeras dificuldades. Sim. Tiveste que acreditar.
Claro, e há dinheiro investido nisto. muito. Eu acho que apreciei uma das tuas entrevistas em que afirmavas que investias, tiravas Do meu trabalho. Yeah. de uma fonte para custear as despesas correntes e despesas com pessoal Yeah. e etc, porque é muito exigido, mas depois como é que entras a praticar o próprio humor? Porque tu depois também Começo a fazer. começas a A culpa é fazer. do agente Formiga e a Papi. Porquê? Não, é assim, só para teres noção, Aham. eu, portanto, tive a sorte de quando eu cheguei aqui, eu vivia na casa dos meus pais, eu tinha carro, portanto, eu não tinha custos. Então, o meu primeiro emprego foi na Embaixada dos Estados Unidos e eu recebia cerca de... Logo o primeiro emprego, Tiago, na Embaixada dos Estados Unidos. Não é logo o primeiro emprego. Aham. Eu cheguei, fui ao Jornal de Angola, lá tem uma secção de classificados. Eu só estou a dizer isso porque como tu és de onde tu és, tu nunca viste os classificados. Tinha lá classificados e eu vi lá um concurso público. Concorreste? Não sei se tu sabes o que é isso por causa da adjudicação direta que estás habituado. Não, mas Concurso público! Eu sou funcionário público, eu entrei no concurso público. Então, eu vi um SME, Não. uma vaga de emprego para a Embaixada dos Estados Unidos. Isso por quê? Porque eu tinha tentado 2 sítios. Eu sou formado em Direito, fui a um escritório de advogados e Sim. fui a uma agência de comunicação. Mas nos 2 sítios eu fiquei com a impressão que eu ia ser mais contratado por ser filho de quem era. O meu pai foi um jornalista... Correto, conceituado. Então eu sentia que eu ia ser fui mais contratado por causa de ser pai. filho de quem era. Não foste por E não indicação? gostei, eu não gostei da sensação. Porque Ok. eu já quando estava na faculdade gostava de ser independente. Então eu e o meu velho sempre tivemos esse problema, entre aspas, porque ele gostava da independência dele, como eu também aprendi isso sua. rápido, estás a ver? Então não gostava da sensação, até que um dia estou num cubículo, estou a ver o Jornal de Angola, e vi os classificados e tinha uma para a embaixada para fazer relações públicas, public affairs. E eu concorri e fui com 16 pessoas. Eu sei que no final era eu e mais 2. Um tinha sido funcionário da embaixada angolana em Inglaterra e outro tinha estudado na África do Sul. Eu tinha sido o único que tinha estudado em Portugal e não tinha, a base não era português. Portanto, uma dia estava a vir da Inglaterra, outra coisa. E aí eu é que fiquei. Porque eu sou bom. Mas isso para dizer o quê? Que depois chegou uma altura em que eu percebi que... E também foi um bocado... Né? Foi um bocado por compulsão. Eu começo a dedicar-me mais, ou pelo menos a investir no Goza aqui. E o que é que acontece? Naquilo que é a minha experiência, tu tens que escrever. Tu tens que ler, porque nós não temos um público vasto. Como nós não temos turismo, às vezes Nós não temos tu Adriano, há 10 anos então ainda mais, há 12, 13 anos e ainda hoje mais. não temos turismo? Não temos. Tu Adriano Como és temos capaz, turismo, já vamos a essa parte, não te preocupes, já vamos a essa parte. Tu Adriano és capaz de ir ao show 2 dias seguidos. Sim. Eu, promotor, eu, produtor, não posso permitir que tu, nos 2 dias seguidos que vás, ouças a mesma coisa. Correto. Então eu obrigava os humoristas a escreverem, até porque é o básico, estás a ver? Sim, trazerem dentro novidades, serem criativos. Por causa da nossa realidade, porque atenção, se nós estivéssemos noutra realidade em que tivesse mais cultura, mais turismo, há humoristas noutras realidades que ficam com o mesmo texto 1 ano, 2 anos. Vão fazendo exata, circuito. porque não calha de estarem com as mesmas pessoas. É diferente. Aqui, vão circulando. exatamente. Então, como nós somos mais curtos, temos que fazer outra. A correria é outra. Escrever não era a praia de muitos. Exatamente. Aqui somos todos Não coisas, é. né? Ainda bem que sabes, né? Como está o país. Olha, até que chegou um momento. Não em é que como está o país. Não, como fui eu que falei, não pessoas. te preocupes. Até que chegou um momento, porque o país está ótimo, né? Até que chegou um momento que o Agente Formiga e a Papi eram muito populares. Sim, na altura Eram muito populares, mas a nível de conteúdos novos já estavam a apresentar a mesma coisa há alguns meses. Mesmo isso. E eu tinha outros humoristas que não eram tão populares, mas que todas as semanas estavam a apresentar coisas muito criativas, tipo, porra, não, isso é muito bom. Acreditavas muito nisto. E o Agente Formiga e a Papino, houve uma altura em que chegaram e disseram, epá, nós como somos mais populares queremos mais massa. E dread, eu para já não negocio com terroristas.
Então, na minha perspectiva, eu digo, epá, se para te dar mais massa, tens de trabalhar mais que os outros. Só seres mais famoso que os outros, para mim não é Não suficiente, basta. até porque eu quero uma máquina que funcione a vida toda, não é só agora, amor, eu não vou viver o momento. Yeah. Então tivemos ali uma divergência. Eu disse, pá, ok, então não tenho dinheiro para vos dar, vocês não atuam mais, e o dinheiro que eu ia vos dar a vocês, agora fica comigo. Porque tu atuaste. Claro que sim. Eu atuava sempre, só que nunca me paguei. Porque eu atuava, porque eu era o apresentador, eu era host, então eu aquecia. Só que, pô, eu estou a aquecer, eu começo a aquecer com Maestros, Magma, Tim Major. Eu começo a crescer com Orlando Capata, Richa. Eu chego um momento em que eu também sei Na fazer. verdade, bebeste de De todos, muitos não de eles todos, e de ficaste todos, bicho. de todos, exatamente, de todos, todos. Então chega um momento em que eu digo, também não é assim, peraí, tá fixe, então eu vou começar eu a me esforçar mais, eu fico com essa massa e vocês fazem a vossa vida. Acho que a produção tinha que aprender um pouco com isso. Eu vou começar a editar meus vídeos. Ah, é um bocado nessa linha, é um bocado Você nessa está a linha. entender essa conversa. Eu vou começar a editar meus vídeos, vou começar a filmar, porque aqui é só tá, depois saiu daqui. Yeah. Estão a entender a Não, jogada? é assim, olha, se queres que eu te diga, eu até acho que nós devíamos, Angola, porque estamos em vias de desenvolvimento, nós devíamos trabalhar por horas. Nós não devíamos ganhar no final do mês. Ninguém devia Sim, ganhar. pela Eu por produção, mim, eu eu por mim, concordo. eu por mim, os meus trabalhadores, era a sessão. Trabalhaste hoje, recebeste hoje. Trabalhaste hoje, recebeste hoje. Assim, rápido, direto, vai, fácil. Porque nós precisamos ainda Yeah. de ter estrutura. Um mês é para realidades que há estrutura, que há água, há luz. Não é sobre isso, né? Ok. Mas isso é sobre o país, é sobre tudo, é sobre arte, é cultura, e a cultura é nua nas diferentes formas de entender. É verdade. Mas, Tiago, tu amas muito esse país. Bué. Sabe Bué. por que eu Faz-me bem afirmo mal. isto? Faz-me bem mal. Sabe por que eu afirmo isto? Epá, mano, uns podem achar, uns acham que. Estamos só na câmera, né? Uns acham que perdeste tempo quando estavas a começar. Yeah. E tu não tinhas motivo, propriamente dito, falo isso pelo facto de, como disseste, a base, quando é sólida, você tem outros desafios, estás a Yeah. ver? Yeah. O filho, quando tem iogurte, tem leite dele, Yeah. não estranha com bacon, Exatamente. tem televisão dele, dorme no AC dele, ele começa, e hoje em casa eu estava a falar isso, o Tiago, de tão cômodo que ele era, procurou ter outros problemas, como que ele tinha tudo construído, mas começou a ir procurar matéria do pai para desconstruir. Yeah. Quer dizer, ele estava tão cômodo, tinha quase tudo. Porque você com problemas de base não tens muita criatividade. Mas mesmo assim não foi por conta de dinheiro ou de arrecadação, como eu afirmava. É porque você ama esse país. Eu acho que é geracional. É geracional? Ou seja, hoje, quando tu és mais velho, tu vais aprendendo mais sobre a tua família e os teus avós. Mas quando és puto, queres brincar, depois quando tu começas a crescer e os problemas começam a bater, tu começas a tentar perceber origens. como é que os madiés reagiam a determinadas coisas. E recentemente não. Mas eu descobri que o meu pai é negro, minha mãe é clara. O meu bisavô, portanto, o avô da minha mãe, Sim. que já era pula, mas já era pula sujo, já tinha nascido aqui. Porque nós aqui fica pula sujo. Dread, como é? Até porque, vou-te dizer já, o branco angolano, quando vai na Europa, os primos da Tuga, mesmo com o angolano aqui, lhes manda dinheiro. Os primos da Europa dizem, é o meu primo de Angola. Dread, esquece. Essa outra parte, vamos botar, já dois mamos, não esquece. O meu bisavô era contra o sistema colonial. O meu Naquela altura já pensava assim. meu bisavô, latão, pula, Yeah. era contra o sistema colonial, portanto foi preso. Foi preso, tarrafal, cenas. Ok. O meu avô, filho dele, Uhum. foi preso da PID. Ok, aqui. Estás a ver? Também já era pula, mas foi preso foi o primeiro Madia a dizer volta para a vossa terra. Os angolanos quando chegaram lá, os portugueses começaram a dizer ao contrário, mas nós começamos a dizer vai para a tua terra. Yeah. O meu pai, portanto, estava a falar do lado da minha mãe. Uhum. Portanto, a minha mãe ainda faz tropa, faz cenas. Ela entra na tropa, as damas entravam num mambo de guerra na altura. Sim. A minha mãe fez esse mambo. E, inclusivamente, o primeiro marido dela era capitão, general, cenas. Yeah, das forças. Yeah. O meu pai, por sua vez, que era jornalista, foi preso do Zé Eduardo. Preso do Zé Eduardo. Então, Preso no político. tempo do Zé Eduardo, ele escreveu várias coisas, entre elas uma que andavam a roubar, a subfaturar o país,
E ele entrou. Ele fez uma denúncia. Fez uma denúncia enquanto jornalista e entrou uma noite, 2 noites, entrou, ficou com pena suspensão. Eu encontrei há pouco tempo o papel lá do. Porra, aqui há uma vez com vergonha. E por que eu penso nisso agora? Porque há pouco tempo, por acaso foi o presidente do MPLA, disse que havia contrabandistas no governo. E começaram a bater palmas, tá vendo? Tipo, começaram a bater palmas. Porque o seu presidente teve coragem. Mas quem bateu palmas foram os contrabandistas, tá vendo? Não sei se sabes, porque ele disse aqui, há contrabandistas entre nós. Se todos bateram palmas, isso quer dizer o quê? Que estavam a afastar o cheiro do combustível? E quando Jesus denunciou que tinha um Judas, também não houve aplausos dentro e também não estava lá sentado. Isso por acaso eu não sei porque eu não estava lá. Mas olha, isto é humanitário, isto é em qualquer parte. Mas isso para dizer que a minha linha acaba por ser um bocado essa. Ou seja, de uma personalidade eu acho que já vem. Uhum. Não é de revolução, André. Eu era puto. Tenho 2 momentos que para mim são muito sérios. Eu era puto, cresci na Cidadela. Sim. E na Cidadela eu só precisava de atravessar a estrada e estava na Praça da Chapada, estava no Marçal, estava com os meus dreads. Porque quando tu és criança, tu tens dreads. Tu não tens tu tens os teus amiguinhos da escola e tens os amiguinhos do prédio. É só. E nós tínhamos os madeias do prédio e os madeias do prédio, porque nós éramos putos, atravessar a estrada, é o perigo, é ir fazer outros mamos noutras bandas. E portanto os meus niggas estavam no Marçal. Eu cresci com os meus niggas no Marçal. Até aí tudo bem, porque eu estou no prédio, não sei o quê, até aqui eu sou criança. Até que chegou uma altura em que a luz falha. E de repente falha e tu fica assim, tipo, porra, como é? Assim, tipo... A luz lá falhava, nós lá na banda não tínhamos. Não, ok. Eu já estou mais próximo da cidade, né? Nós lá no Cazenga, lá no Pau Grande, não tinha. Não havia luz, mas hoje há? Não tinha luz. Hoje há? Não, hoje há, graças a Deus. Pronto. Quando ligo para a velha fala, tá nunca tudo mais bem. falhou. Bom, isso já é muito bom. Borges tem trabalhado. É, mais ou menos. Então, o que eu estava a dizer é, de repente tu tens aquele cenário todo em que no meu primeiro caso, eu tenho a minha mãe que queria comprar um gerador, faltava luz, então ela queria comprar. Então, o meu pai queria comprar um gerador para casa. Ok. E a minha mãe diz: não, vou bater a porta a todos os vizinhos. No prédio, um gerador para casa. Vou bater a porta a todos os vizinhos, vamos associar e vamos comprar um gerador para o prédio. Esse é o pensamento da minha mãe, que o pai dela foi preso. Não sei se está a onde é que eu estou. Estou. Resultado: construtividade. Quando tenho luz e olho para frente do outro lado da estrada e não há luz, eu vou me perguntar porquê. Porquê que eu tenho e os outros niggas não têm? No dia seguinte, estou aí brincar. Certo. Os meus niggas estão sujos, eu tomei banho. Porquê? Como é que aí não tem? Estás a perceber? Facilmente do princípio, quando tu és puto, tu começas a quebrar, tu começas a fazer questões que não te fazem sentido. Porquê? Estás a perceber? Por que as coisas são assim? Não tem que ser assim. Água não. Depois me mandaram estudar. Estragou tudo. Viste outras realidades? Não. A cena nem é ver outras realidades. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu estudei na Universidade Católica. Em Portugal. No Porto. E eu já estive na Universidade Católica aqui. Okay. Eu acho que a Universidade Católica aqui, estrutura, é muito melhor que a Universidade Católica onde eu estudei. Por exemplo. Sim. A estrutura. Eu estou a dizer, eu estive lá há 10 anos quando ela tinha... Mas estava... um mimo. Eu acho que estruturalmente nós temos uma grande universidade. Mas depois o que é que tu vais aprender lá dentro? E depois o que é que o mercado vai retirar de ti? Porque depois nós não estamos aqui sozinhos. Há uma incubadora de coisas, não é verdade? E o grande problema é esse. É porque a nível de estrutura tu consegues ter grandes coisas. E agora a manutenção dessas grandes coisas. Aqui vem uma outra reflexão. Nós acreditamos, eu particularmente, Tiago, acredito que o país somos nós. O país somos nós. E eu costumo dizer que aonde quer que estejamos, nós temos que ser nós pelos outros. Se todos nós, por exemplo, onde eu trabalho, eu vi situações que o senhor está a reclamar de um documento que deu entrada desde janeiro e não tem resposta. O senhor está a fazer confusão. Epá, e o barulho vem. Chefe, tem um senhor assim, vai falar ter. Meu senhor, muito bom dia, etc. Não, senhor, eu estou aqui, é passado este documento. Estás a ver o carimbo, deu entrada em janeiro. O senhor quer saber da resposta dele. Disseram que vai para a área X, a X não disse. Até agora. Epá, mano, desculpa por isso, é um erro, acomoda-te e vamos lá, eu vou para a área. Fala, então, esse documento deu entrada no dia X, não sei o quê. Ah, não, mas deve estar... Calma aí, vamos procurar. O documento estava ali. O fluxo de trabalho daquela área fez com que aqueles colegas desligassem-se, talvez, por outras razões técnicas, não sei. Mas era importante, quando vi com a solução, tem aqui a solução, o documento está aqui, a resposta está aqui. Epa, mano, eu já vim aqui mais de 15 vezes, etc.
Tá bom. O senhor achou que eu sou Deus, mas não fui Deus algum. Agora a coisa. Tá bem? Tens que ir trabalhar para a EPAL, porque eu estou com um espaço há 4 anos. Há 4 anos. Eu já não sei se a EPAL quer que eu lhes pague, se eu lhes corrompo. Eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Tudo o que eu tinha para fazer. Há 4, talvez 5. Eu digo 4 há tanto tempo, que se calhar vai fazer 5 anos que eu estou à espera de que me ponham água. Estou ao lado do cemitério, estou ao lado de uma clínica, estou ao lado de uma escola, estou ao lado, mas mesmo colado à administração. 4 anos. Tens que ir para a EPAL, maluco. Está aqui. É bom quadro, não? Esse é quadro, não é moldura, esse é quadro. Olha, e como o Tiago, como estes problemas que há em vários setores, como esse Adriano que teve uma ação pequenina, eu acredito que existem muitos outros quadros. Também acho. Acho que não tem espaço. Dentro da Acho que estrutura, não te deixam existem brilhar. muitos outros quadros. Acho que não te deixam brilhar. Eu não sei, eu não acompanho o dia a dia de um funcionário público, mas eu tenho a impressão... Mas agora, Tiago, desculpa cortar. Não esqueça, parceiro. Agora analise. Todas essas peripécias, esses acontecimentos, essa problemática toda, tu acreditas que isto, de alguma forma, tem te motivado a criar as cenas, a criar os conteúdos? Porque a tua linhagem, muitos talvez pensam que a tua linhagem é muito destrutiva, porque o cara não gosta. Por isso é que eu afirmei que tu amas muito Angola. Porque não é uma pessoa qualquer que fica de segunda a sexta a falar de ti, a procurar críticas, porque as críticas são construtivas. Tu achas que isso tem influenciado nos teus conteúdos? Eu acho que foi Angola que me fez começar, definitivamente. É Angola que me faz continuar, mas eu estou a chegar a uma idade, eu já tenho verbalizado isso, estou cansado. Eu tenho noção também, lá está, o meu privilégio, eu não sou privilegiado só porque sou privilegiado também, estou cansado. Os bandidos de uma figa, estou cansado. Então, tenho a impressão que infelizmente já não tenho a mesma força que tinha no início. Tenho a impressão que eu acho que tinha uma ilusão de mudança, de sentir um país, de deixar um país diferente. Então você não está se despedir da banda? Não estou-me a despedir da banda, mas vou dizer assim. Não, mas vou dizer assim. Já ouviu dizeres que nas redes sociais já viu uma polêmica que você, o Gilmar, agora. O Gilmar disse que não tem concorrência, você disse não, até podemos ser sócios, não é essa a tua ideia? Já? Não, calma. Uma coisa de cada vez. Não está embasado. Não, é assim. Não me deixa sozinho. Eu gostaria muito que o Gilmário viesse para fazer concorrência, porque eu preciso de concorrência, é importante para desenvolver. Ele aqui não sei se ainda pode fazer. Não, pode. Sabes porquê? Porque aquilo que nós sabemos... A situação dele aqui, aquilo que nós sabemos da situação dele é meia dúzia de pessoas. Mas se queres fazer negócio, vais fazer negócio. Queres fazer negócio, vais fazer negócio. Não há coisa. Não. Brincadeira é psicológico. Sim. Até porque imagina o que é que agora querem tributar os angolanos no estrangeiro. O Gilmar vai ser 2 vezes, paga lá e paga aqui. Então, como eu estava a dizer... que idiotas. Então, como eu estava a dizer, a minha cena atual é que a mim interessa muito que o Gilmário venha. Eu gostei muito da última experiência que eu tive em Portugal atualmente, recentemente. Eu fui tipo uma semana e eu trabalhei tipo quase todos os dias. Tipo, segunda-feira havia show, terça-feira havia show. Ou seja, de repente eu percebi que na Tuga eu posso todos os dias. Eu que não fui a avisar, eu só fui. Epá, também lá está, como já semeei bem aqui, os frutos lá também estão a abrir portas. Então, de alguma forma, foi uma boa acessível de trabalhar, estás a ver? Gostei dessa sensação. Mas eu ainda acho que a cena para arrebentar tem que haver um triângulo. E o triângulo que não é triângulo, mas é Angola, Brasil, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, Timor, tudo que fala português. Se nós tivermos só criar aqui um espaço em que tudo que fala português aí tem espaço para fazer comédia, porque aqui uma coisa que eu acho que é muito importante que é: por que nós falamos português? Porque nós temos alguma coisa em comum. É isso que nós precisamos para atingir 200 milhões de pessoas. Porque a nível de pessoas que falam português, o número está entre os 200, 300 milhões. Então, 1% disso, tu estás feito. Então, hoje começa a pensar mais no negócio. E, portanto, infelizmente, e da forma como as coisas vão acontecendo, cada vez estou mais inseguro em investir aqui. É muito bandido, maluco.
Para os Aqui? artistas é muito bandido, meu. Aqui? É muito bandido Tu mesmo. conheces esses bandidos? Nós convivemos com eles todos os dias. É, bem, essa eu não sei não. E ainda te digo mais. Lembras-te há bocado da conversa dos contrabandistas? Sim, o nosso presidente teve coragem Né? de assumir isto Até a aí, público. impecável. Nosso Impecável. presidente Né? tem Uma sido, maravilha. nosso presidente tem sido um representante deste povo com Lá- muita determinação, lá fora, né? apesar das pedras, né? Que ele tem atirado no caminho, né? Mas graças a Deus as pedras não caem, não lhe acertam porque ele está sempre a viajar. Mas olha, o que eu estava a dizer... O senhor tem passado mal. Não, mas ele Não é é forte, fácil. mas ele é forte. Muito forte, Ele é porque forte, assumir... pelo amor de Deus. Imagina assumir uma casa, mulher nunca lhe deste. Yeah. Mulher nunca lhe deste. Aí tem sempre água, tem sempre leite, nunca faltou alguma coisa. Mas o dia que você atrasar com alguma despesa... É um meu pânico. irmão, É um pânico, né? imagina agora agradar Tiago. Imagina o Tiago privilegiado. Imagina. Olha, que pensa e só quer água e luz. Porra, como é que esse menino quer água? E luz? Eu vi o Como é que retorno quer do luz? Tiago. Com luz, pá. Luz para ver o quê? Quer ver lá frente? Lá frente é aqui. A produção, eu deixei de ouvir o retorno do Tiago. Mas Esse eu é aquele queria- momento mesmo para deixar de ouvir. Corta, corta. Não, aqui isso é cultura nua. E o país sabe que desenvolve-se com crítica. Graças a Deus. E desenvolve-se com críticas e de ideias diferentes. É isso que nós queremos talvez transmitir em casa. E para todos que lá estiverem a nos acompanhar, e quem ainda não nos acompanhou, que devem seguir-nos a partir das nossas plataformas digitais, que é o Facebook, o Instagram, podcast Cultura Nua. Subscrevam o nosso canal. Estamos a começar e você precisa de alguma forma acompanhar e dar alguma vida a este projeto que está a começar mais pobre como o Tiago, porque é Estás uma melhor honra. que eu. Estás melhor do que quando nós começamos. Não, eu penso que não. Tu estás a começar com 1, 2, 3 câmaras. Aham. 10 pessoas a trabalhar. Quando eu comecei, eu vou dizer como é que eu comecei. Eu vou dizer como é que eu comecei. Comecei eu, a câmara que eu roubei no meu irmão e o meu telefone. Porra, maestro, vem, tá chegando, olha a hora, olha a hora, olha a hora. Alô, formiga. Pô, vocês são sempre a mesma coisa, man. Pô, tô a Não tem o dizer. retorno do Tiago. Che, continua a não ter cuidado. retorno. Eu comecei muito cedo a perceber o que é que era o Mourinho no Real Madrid por causa daqueles egos todos. Ok. Che, Yeah, é complicado gerir. Sim, mas o mais difícil é começar, né? Tem que se começar de algum lugar. Há sacrifícios e não sei se tu sentes também isto na pele, como eu tenho sentido. Eu acho que eu comecei a fazer arte desde os meus 11 anos, né? Dança, eu sou bailarino. Ok. Nós fundamos uma associação que é a Agrodança, Associação dos Grupos de Danças de Angola. Por quê? Porque sentíamos que naquela altura os grupos de danças não tinham espaço, tal como o pensamento do Goza aqui. Yeah. Então fomos ousados, né? Fundamos um grupo de dança que feliz ou infelizmente teve algumas saídas no mercado aqui, bem apertado também, mas com um problema daqui não dá para desistir. Mas poucas pessoas apoiam a tua entrada na arte. Yeah. Ou apoiaram a minha entrada na arte, Yeah. por exemplo. Meu pai. Teu pai não apoiava. Meu pai não. É aí onde eu quero chegar. Yeah. Que desafios? Como é que fazes? Tu escondias dinheiro da dama para começar a comprar câmera? Não, para não sei o não, quê? não. A dama sabia que você está investindo nisso, concordava, trouxe-te algum problema isso? É assim, quando eu tive dama a esse nível, coisa que já existia, já não havia discussão possível. Calma aí, tu casas antes do Goza aqui ou depois? Depois. Então, quando eu Ah, caso, já- o gozo aqui já é já- uma máquina. já era uma máquina. Yeah, já. Eu não tinha noção. Eu não tinha noção. Mas já existia o Goza Mas aqui. o gozo aqui já era uma já existe, já havia uma estrutura. Então tiveste tempo de Exatamente. custear com as Yeah, despesas. yeah. Mas no início, mas hoje eu compreendo, assim, o velho te mandou estudar direito para seres advogado, para não trazer mais problemas em casa. E esse nigga tá a vir com o curso, mas a vir fazer mambos dread. dá Não. problema na família. Então estás a me chatear. Porque ele já era um problemático, mais outro. É assim, porque eu penso assim, ele já era ele, pronto. Mas só sou eu, tá tudo bem. Agora, mais você, vai me dar dor de cabeça, estás a ver? Então, Tinha de ser um jurista exemplar. na altura, eu experimentei. Atenção, eu fiz Experimentaste? eu fiz não fiz o estágio da ordem, mas experimentei estar num escritório de advogados. Não curti. Mas eu dizer boa da fixe isso. Não curti. Mas porquê? Tu não estavas as leis? Não, o problema não é. Estou sentindo crítico, casa com isso. Mas o problema é que. E serias um bom advogado, sabe? Não. Por quê? Por causa precisamente do que eu sou agora. Eu sou muito emocional. E um bom advogado tem que ser frio. Eu não sou frio. Não. Não.
Não És mesmo, muito não mesmo. sensível às Eu situações. sou muito emocional, eu sinto as coisas, estás a ver? Direto, eu faço provavelmente por dia 4 piadas em relação ou à má governação ou ao estado das coisas. Sim. Um advogado nem pensa nisso. Pensa que tem só que tirar um cliente, receber uma massa e está-se bem. Eu não. Eu penso noutras coisas. O teu mal-estar me irrita. Principalmente porque eu associo a alguém, não é por tua culpa. Porque só por tua culpa é mais fácil. Eu vou te dizer, faz isso. Mas quando eu te digo, faz isso, mas tu não, mesmo que fizeres, não vai mudar nada, porque não há condições, estás a ver? Tipo, o teu filho não vai estudar. Há coisas que me ultrapassam. E eu, nesse aspecto, eu não tenho a inteligência emocional que eu devia ter. Nesses aspectos, eu vou voltar a insistir. Eu vou voltar a insistir em duas questões que eu particularmente entendo, né? Ligou-me uma pessoa aqui da produção. Sim. Acho que era 21 horas. Ok. Epá, Cota, epá, não sei se tens alguém, conheces alguém no Hospital Geral de Calum, pá, tem um sobrinho aqui, está há mais de 2 horas Yeah. abandonado aí Yeah. no corredor e Yeah. não tem assistência, não tem ninguém que pode dar. Mas eu perguntei, pá, o hospital é novo, tem uma estrutura imponente, aquilo tem muitos milhões no seu orçamento. E eu disse, mas o que falta? Eu procurei saber dele, porque também tem certas pessoas Que te ligam só para que te te ligam queimar. só. Às vezes para queimar não diria, não só para queimar, mas nós temos um excesso de facilidade que Tiago está no banco, você não aguenta mais 4 pessoas. Ligas. Liga já, mano. Epá, estou aqui no banco, dá uma força. E eu não concordo muito com isto. Falta de educação. Yeah. E tem um culpado. Mas Não, não é a sobre isso falta que eu de quero falar. educação. Não é sobre isso que queres falar. Mas vamos Segue, chegar lá, segue, vamos segue. chegar lá. Podes abordar sobre isso, mas eu tenho um pensamento diferente. Porque educação é conjunto de hábitos, costumes que podem passar quando de tu- geração em geração, formando um homem multicultural e até Que globalizado. quando tu devias estar a ter na escola, não estás, porque não há escola e estás no lixo ou a beber água parada que Mas aqui choveu vem ontem. uma questão da educação E familiar. depois, quando chegas aos 10, 12 anos, as pessoas esperam que tu sejas uma criança mais ou Não. menos normal, Tiago, mas tu não as tens palavras, esses hábitos Tiago, as para palavras tal. mágicas aprende-se em casa. O berço é casa. Ok, calma, Adriano. Agora deixa-me só te cortar, mas é mesmo rápido, Sim, rápido. sim, Pensa só em que nós temos todos os anos 1 milhão de crianças fora de casa, do ensino. sim. Essas crianças não vão estudar, Uhum. mas vão fazer filho. Sim, mas Calma. Não vai Vou-te na buscar ali. Vou lá consequência. buscar. Não. Vou-te buscar ali. As crianças vão estudar, não vão estudar, mas vão fazer filho. Agora, como é que tu estás à espera que essas crianças que não estudaram, sim. fizeram filho, tenham capacidade de educar outras crianças que também não estão a ir para a escola? Certo. Essa tua resposta casa bastante e é com razão. Mas estás aí muito nas causas. Yeah. Eu quero te fazer a compreender que penso assim, toda a nossa ação, né, tem reações de duas facetas. Positiva ou negativa? Yeah. E deve ter interpretações de dois lados. Do lado do setor de quem controla a comunidade, políticas, e do lado da origem de base. Privado. Também privada e também de base. Eu estou a dizer assim, eu aprendo a pedir desculpas, aprendo a ver o pai do outro como meu, aprendo a ter conceito de família, aprendo a ter amor próprio com os gestos e com... Tem um autor, acho que é Albert Bandura, falava muito da imitação por modelagem. Os pais são modelo disto. Yeah. Tem muitos funcionários, PhDs, médicos, etc., que não têm mesmo educação. E não é a componente do Estado ainda chamada, é mesmo da base dele. Ok. Então, É a formação da pessoa. é a formação da Valores. valores da Princípios. personalidade, assim mesmo. Princípios. Quer sejam essenciais, quer sejam que vão ser transversais. Yeah. Agora, a preocupação que eu aqui trago por reflexão, para ser um bom cidadão, para conseguir cuidar, preservar o patriotismo que o teu pai, da forma que tu enumeras, teve. Tá vendo? Teve. Porque ser patriota não é ser do partido. As pessoas às vezes não entendem muito isto. Aliás, a maior parte das pessoas que não são patriotas é que são do partido.
Porque se não fossem, não roubavam o país. É só isso, Mas só isso, é a só isso. minoria, é a minoria. Mas roubam muito, É porra. a minoria. Mas Eu não tenho provas. 30%, não, 30%, o Norberto já disse, 30% rouba tipo 120, Não, 120. Você já viu? aí Você já eu viu não 120? sei. Não tem que me Não, não, acompanhar, você eu já não viu vi. 120, 120 é Tiago deve ter algumas 130 provas mais que eu 20. não tenho. Tiago deve ter algumas provas que eu não Não, tenho. não, atenção. É filmado e depois ele por acaso esteve no nosso programa e ele falou mesmo, só são 30% dentro do MPLA que andam a estragar isso tudo. E o que eu estou a dizer, Ah, então ele trabalhou muito, já tem já tem um percentagem. número, claro já tem um Ele número. Já trabalhou tem um muito. Já número. tem, no seu Norberto está a trabalhar. Não, já pô, tem não, claro, e percentagem. a CNE também estava, deu 100 ponto, 100, 100 ponto. Opa, pô. Mas agora... Aqui não, Ó, Tiago, Nós nunca vamos- analisa. E é engraçado, nós somos bons à matemática, mas aí falhamos sempre. E voltando àquela questão do hospital, é mau atendimento. Mau atendimento está muito ligado também com a educação das pessoas. Ou falta de formação, porque nem Também. todos os hospitais Também. tem lá orçamento, Sim, mas nem também. todos fazem a formação. Também. Né? Nós temos muitas mortes por negligência, não E, se e, a fala minha, disso. e a minha pergunta a si, Tiago, é: tens procurado no teu eu seres cada dia uma melhor pessoa? Eu acho que sim. De que forma? Eu pago todos os meus impostos. Não sinto, mas eu pago todos os meus impostos. Eu pago todas as minhas contas, assim, tipo, assim, não tenho grandes ambições, mas todas as que eu tenho estão em dia. Ou seja, não tenho, eu durmo bem conscientemente. Isso quer dizer que, por bem e por mal, eu sinto-me que todos os dias que eu vou ferrar, eu fiz tudo o que eu podia, às vezes não, mas tudo o que eu podia que estava ao meu alcance para Angola. Como um bom cidadão. E como pessoa. Para Angola. Como pessoa. Eu sou como muito, teu eu sou muito boa pessoa. Aliás, infelizmente eu até começo a ser menos boa pessoa. Eu não sou má pessoa, não consigo. Mas começo a ser menos boa pessoa agora porque eu sinto que fui muito boa pessoa e as pessoas abusam disso. E aqui abusam ainda mais. E aqui mesmo quando tu não és boa pessoa, as pessoas abusam. Agora imagina quando tu és boa pessoa durante muito tempo, que é o meu caso. Então eu agora estou menos... Querer mudar pelos outros, é isso? Não. Eu quero fazer dinheiro. Eu quero ser angolano que tem milhões e que pode dizer que tem milhões e vou dizer como é que fiz os meus milhões porque não tenho problema de dizer como é que veio o meu primeiro milhão. E para tu fazeres isso, tu já não podes ser tão boa pessoa. Então, há pessoas que, por exemplo, tiveram muito tempo na minha vida, andavam-me a arrastar para trás e neste momento já não fazem parte da minha vida porque já não dá. Estás a ver? Já não dá para continuar a te levar quando afinal eu quero mais que tu. E aconteceu durante muito tempo, a maior parte dos humoristas com quem eu trabalhei, isso é mesmo para os humoristas, a maior parte dos humoristas com quem eu trabalhei, eu sempre quis mais que eles. E na altura não me sentia mal com isso, mas depois quando tu percebes que tu nem és isso tudo, mas já achas que és a bola toda, disse, afinal se calhar o problema sou eu. Se calhar não posso ser assim tão bom, então tenho que começar a ser um bocado... Tiago, desculpa, tens filhos? Não. Ainda não. Não tenho intenções de ter. Por quê? Tu és angolano. Sou angolano, mas também sou português. E tu és mais angolano do que português. Sou mais angolano que português. Ah, mas Claro mais que sim, Angola claro do que sim. Portugal. Eu sou preto. Só gostas de Portugal. Eu sou preto. Só gostas de ir lá e descansar, mas você ama esse país. Eu cada vez gosto... cada vez gosto menos de Portugal. Eu vivi lá há muito tempo e essa cena de tu estás num sítio e não te sentires bem porque estão-te a olhar mal, porque volta para a tua terra, eu não gosto de estar onde não sou bem-vindo. Então eu cada vez não tenho evitado, mas se puder não ir a Portugal, não vou. Eu cada vez mais estou mais a olhar para a África e ultimamente para a Ásia. Eu acho que há aí uma simbiose entre África e Ásia que nós ainda não estamos a ver. Eu sinto mais em paz na Ásia. Neste momento eu sinto mais em paz na Ásia do que na Europa. Oh, poxa, não passava isso pela minha cabeça. Yeah. E não queres ter filho por quê? Não quero ter filhos. Barulho. Porque... Não, olha. Não quer ter mais despesa? Não sei, Dredd. Esses teus direitos autorais vai ficar com quem? É assim... Goza aqui, tá longe. Já regulaste isso? Já. Direitos autorais já? Eu tive um... Portanto, uma segunda, eu tive o meu primeiro sogro. E uma vez eu perguntei, ele também tem boas cenas. Eu perguntei, mas assim estás a fazer esses mamos todas? Vais fazer para quem? Yeah. Porque os filhos não estão ligados da mesma forma. E ele olhou para mim e disse-me assim, meu filho, eu estou a fazer o meu mambo. Se vocês não quiserem, isso já não quero saber. Eu estou aqui, estou a fazer o meu mambo. Essa é a minha missão. Agora a vossa já é com outro mambo, estás a ver? Então, não sei. Tem muita gente
parva na minha família que pode assumir. Tem muita gente parva na minha família que pode assumir. Mas eu também hoje, por exemplo, já aliás, estou neste momento a estruturar a empresa de tal forma que em 2, 3 anos estou disponível para receber novos sócios. E quem sabe, se houver uma seriedade na bolsa e eu me sentir confortável, pôr a empresa na bolsa é assim que fica para toda a gente. Esse pensamento não é de branco, mano. É de quem quer fazer combo, não é de branco. É de quem quer fazer combo. Sabes porquê? Sabes porquê? Não ter filhos. Não. Esse pensamento é de branco. Não, em relação quando eu falo aos... de branco, eu estou a olhar aqui para a nossa essência, a nossa origem cultural. Um tio não gostaria de ouvir isso, tio. Não, mas é um problema dele. Ele depois tem que ver o filho dele. O que é que deu? Aquele bandido. Às vezes também fazer filho... Não, agora imagina eu tenho um filho. Eu tenho um filho. Faz 18 anos, me aparece em casa. Pai, meu cartão da Jota. Só chapada! O cartão da Jota está segurado. Estás a ver? O problema é esse. O problema é esse. Também poderia ser da Jura. O problema é que eu não posso. O problema é que eu não posso. Eu não posso ter na minha responsabilidade um marmanjo que é pessoa, mas que acha que só é pessoa porque faz parte daquele ou daquele partido. Porque é isso que eu vivo hoje em dia. A maior parte das pessoas que fazem parte de partidos parece que, e é a impressão que passam, não é a impressão que eu tenho, a impressão que passam é que sem o partido não sabem viver. E aí vai aquela tua conversa do patriotismo, que de facto é verdade. Não há partido sem Angola. Portanto, quando eu sinto, e a maior parte das vezes eu sinto, que tu és mais do partido do que de Angola, tu não me serves, porque tu não serves Angola, tu serves uns propósitos de uns madiés barrigudos que andam a desviar o país. Nem todos são barrigudos. Mas eles são todos amigos. Não, barrigudos, então lá são barrigudos. É verdade. Tem lá mesmo slim Não, fit, não tem, mano. não, chega, como é? Pô, sabe, fatos sérios, fatos... Zenha! falar de fatos. Zenha! Tiago, diga uma coisa. É interessante saber, e as pessoas têm essa liberdade, e é bom tu pensas dessa forma, mas eu como africano, se fosse teu tio, tínhamos umas reuniões aí muito difíceis. Teríamos umas reuniões muito difíceis. Eu aí podia te explicar um pouco do que é linhagem, material. Ainda estás a falar do filho, né? Sim, teríamos umas reuniões difíceis, por causa da descendência, por causa da linhagem, etc. Mas saltando isto, e temos que respeitar, porque... Não, é mesmo, olha, foi mesmo, olha, quando eu... Mas estás solteiro? Não, tenho mulher. E a minha mulher também não quer ter filhos. Não estou entendendo. Não, mas vou dizer mais. Vou dizer mais. Não, Vou dizer mais. Quando eu decidi que não queria, e como eu sabia que sou africano e que vocês iam estar com esta conversa, eu fui a uma clínica, fiz o teste do espermograma e diz mesmo, o meu mambo está mais rápido do que vocês fizeram perder o Angosat. Mas eu mesmo é que não quero, tá vendo? Eu mesmo fiz o mambo, assim, quando chega no Natal, as minhas primas bebem um cochito. Você é teu filho? Tá aqui. O mambo é mais rápido que esse teu filho que ainda não acabou a faculdade. Eu vou mamar, direto, não tem essa preguiça. Só que não. É que também, dessa forma, fica difícil em casa acreditarem, porque tu levas a tudo no sentido... Sou muito profissional, eu sou muito bom. No sentido muito... Eu sou mesmo muito bom. Vocês não estão habituados mesmo, eu sou mesmo muito bom. Muito cômico. A tua esposa atual é estrangeira? Estrangeira. Foi por isso que você pegou lá? Aqui mesmo não dá. Eu experimentei, não funcionou, porque... Ela também não quer ter filhos. Não, mas eu casei com uma angolana primeiro. Só que aquilo não funcionava porque nós tínhamos o mesmo problema. Ela chegava a casa, não há água. Eu chegava a casa, não há água. Tiago, vai. Então fui buscar uma, mas não, atenção, porque eu não fui buscar uma estrangeira qualquer. A minha dama é da Guiné-Bissau. Sério? A Guiné-Bissau é pior do que Angola. É guinense. Hoje em dia, quando eu chego a casa e digo, não há água, ela chega, água? Isso é o quê? Lá tá pior, né? Então agora estou fixe, tá? Agora estou em cima da relação. Stand-up comedy. Eu acho que o stand-up comedy é uma modalidade dentro do mundo. É um subgênero. É um subgênero dentro da comédia. Da comédia. Em Angola, tu achas que depois do Goza Aqui, eu particularmente comecei a ver uma melhoria de conteúdos. Comecei a ver coisas... Olha, eu sou muito fã do Cola Tremura. Eu também. Eu sou muito fã dele. Eu lhe aprecio, eu revejo os vídeos dele. Vai estar no Zap Cinemas, vamos ter estrear no dia 5 de junho. Sério? O Colo a Tremura e o Avô Rocha, os dois. Vai produção, aquele nome. Comprem já então o convite para mim. Vai estar mesmo magnífico. Vou estar na linha de frente. Estreia no Zap Cinemas. Dia 5? Dia 5 de junho, uma quinta-feira. 5 de junho já tem um compromisso. Eu gosto muito dele, do Colo, principalmente do Colo, porque
fora do sotaque dele, fora dele arranhar algumas palavras que eu Yeah. acho que é de fonodiálogo, é uma questão Pessoal. pessoal, e isso também traz a graça com aquilo, Yeah. tá vendo? Mas os conteúdos que ele aborda, ele leva as coisas de uma forma tipo leviana, tipo não, mas ele está a te educar, ele está a Yeah. te transmitir conhecimento, ele está a te criticar, ele está a te fazer refletir. Você ao ver cenas do Colo, estás a estudar, é tipo de ouvir também, tá Ok, vendo? Tipo de ok. ouvir também. Agora a pergunta que eu tenho que te fazer. Para que eu vou fazer mais filhos se eu já tenho um filho doutor? Da forma como você estava a falar do Collor, eu já estou com um boi de orgulho. Agora vou fazer mais um lumpen no caralho. Raio no nariz. Para quê? Raio no nariz, já fico a voz roxa, o caralho. Olha, isso são elogios mesmo, direito, porque pô, tu foste escola, tens sido escola para estes, é só olhar o outro que é o rosto, que tá o skate, borra meu. Porra. Yeah. Sangue. Eu quando em casa comecei a ouvir estes, me questionava, então são quem? Eu disse, olha, eu curto bem desses camaradas. E não tinham o nome que têm. Yeah. Hoje são referência. É tipo aquele olheiro, tu foste aquele olheiro do bairro, que viste no puto, faz por esse puto tem futuro no futebol, Yeah. vou-lhe apostar, etc, etc, etc. Mas só que eu quero entender uma coisa. Os cotas do bairro te apreciam. Olha, já ouviste, começaste de Cordeiro? Cordeirinho. É um cota, pronto, é um mais velho de quase 60 e tal anos, Ok. vive no Kazenga, lá na nossa banda. E no Talade, ele tinha um grupo, tem um clube de futebol na escola grande que chamava-se Cordeirinhos. Ok. E o Tio Cordeiro, ele era tão, como é que eu posso dizer? Era um cota tão chalado que ele olhava para o topé na banda, ele queria aumentar o número de jogadores. Ok. E para influenciar as pessoas a praticarem o desporto, ele olhava para ti. Estou vendo. Moca Sully, tá a desperdiçar pata. Nice. Você não é semila. Onde é que você joga bué? Mas quando eu nunca me viste a jogar o topé. Então, isso te influenciava Yeah. e te levava. Mas só que o perfil de saída dele era a comercialização dos jogadores. Yeah. Tu vendeste o skate, Não. o Cola também. Não. Eu Não fechaste contrato? Não. Por dança? Não. O tempo que quando gosta aqui, propriedade intelectual, direitos autorais, não lhes pagaste. Não. Vou dizer mais. Por causa de eu saber as minhas limitações, eu nunca tive nenhum humorista exclusivo. Eu disse sempre, eu vou fazer o que eu posso por ti, mas eu tenho noção que se eu fizer por ti, outro também vai me pedir. Eu não vou conseguir fazer para todos da melhor forma. Então, eu vou fazer um mambo em que todos podem florescer. Eu vou criar espaço para que todos brilhem. Depois, pontualmente, eu posso e trato de agenciamento de um humorista ou outro, mas hoje é que estou a virar mesmo para essa gestão. Porque em condições normais o que nós fazíamos é não há exclusividade, porque eu não vou parar a minha vida para coisa. Tu não vais parar a tua vida para não. Nós somos muitos e, portanto, nós todos estamos a evoluir. Quando há um mambo, há para todos. E quando surge um mambo particular, e eu faço questão de... Normalmente o cliente já me liga e diz, olha, eu quero colo. Ou então, estou à procura desse mambo, quem é o melhor perfil? Eu vou sempre procurar quem está a trabalhar mais. Vou sempre procurar quem é que me dá mais garantia. Mas é agenciamento. É agenciamento, sim. Tu cobras por isso. Sim. Eu fico com uma porcentagem. Claro que com uma sim. porcentagem. Sim. Mas, eu estou a dizer, não faço. Amanhã o Miro, por exemplo, foi para Portugal. Foi para Portugal, não tem nada a ver com isso. Ou seja, Não por mais acho- que tu agencias de forma indireta, Yeah. eles têm a liberdade Sim. também de auto... Sim, terceirizar a sua principalmente por duas razões. Primeiro, porque eu sabia que eu não tinha um papoito na cozinha. E, portanto, essa parte requer uma outra bagagem que eu não teria. E Não, tu és depois. jurista. Não, mas a nível de massas, a nível de de economia. aguentar Exatamente. a gestão da carreira artística Exatamente. individualmente. Exatamente. E depois, porque eu também estava a construir o meu perfil. Eu também estava-me a construir enquanto... Artista. Exatamente. Yeah. E eu tenho noção que às vezes há pessoas que não me abrem a porta por causa de eu gozar com o governo. E então eu não vou prejudicar um humorista meu por causa das minhas piadas. Então tu vais e fazes o teu mambo. Por exemplo, eu não vou a Zap há muitos anos. E a Ok. última vez que eu fui a Zap, gozei com a Isabel e entrei na lista negra. Sério? Yeah. E Na queriam... altura, a Isabel. Na altura a Isabel ainda era presidente. Era a dona da Zap. E acho que ainda é hoje. Na altura, uma semana depois,
queriam barrar todos os humoristas de entrar, que estavam no Goza aqui, de entrar na Zap. O que é que tu fizeste? Falaste o Fiz, quê? não, fiz, fui profissional, que é o que eu sou. Sou muito bom e as pessoas às vezes não estão à espera. Fiz uma piada, o meu trabalho. O que é que o humorista fez? Humor. E depois, como nós trabalhamos tão bem ao longo desse tempo, a Zap não teve uma alternativa senão chamar os humoristas, porque não tinha mais humoristas para trabalhar. Depois Estás a ver? invadiram o mercado. Nesse momento, por exemplo, eu vejo há principalmente prémios. Há prémios que dão ou que nomeiam pessoas e não me nomeiam a mim. Eu já estou à espera disso. Mas, e nomeiam nomes que não têm nada a ver. Na teoria, também não sei quais são os critérios. Mas, mais cedo ou mais tarde, está a acontecer agora, não vais nomear a mim, mas vais nomear o Ladilson, vais nomear o Collor, vais nomear o Bondoso, vais nomear... Então, tipo, para mim é igual, maluco. Enquanto os meus estiverem a ganhar, e eles vão ganhar porque eles são bons, para mim é igual, estás a ver? Olha, Tiago, para mim isso aqui deveria servir lá em casa, não é? Se estão a acessar as nossas redes sociais, o podcast Cultura Nua no Instagram e também no Facebook e na própria nossa conta de YouTube. É podcast Cultura Nua. É só acessar, dar um clique e inscrever-se. Poderiam levar mais a sério. Eu, particular, peguei um aprendizado na última desta. E talvez muita gente precisa também tentar compreender isso. Concentrar as coisas para o eu tem sido a queda dos setores desse país. Concentrar as coisas para o eu tem sido muitas das facetas da queda deste país. Quando tu estás a dirigir uma direção, quando és nomeado para um lado, tu particularizas muito é o ego. As políticas daquele ministério. E isso depois vão culpar o coitado do nosso querido presidente. É querido. Querido. Sim. O pai querido também é querido. Sim, é querido, é nosso pai. O pai respeita-se. Então, se tu veres... Já tiveste 2. Como? Já tiveste 2 aí. 2 pais, sim, respeitei os 2. E em 2027 vais ter mais um. Também irei respeitar. Culturalmente é assim, respeitar o seu pai para que os teus dias na Terra se prolonguem. Então, e se notares, muitos destes, que quando estão a assumir estes cargos, eles levam no pessoal. Faz do departamento dele, dos primos, dos não sei o quê, e às vezes as políticas estão gizadas em diplomas legais encontradas e ele quer fugir daquilo, quer criar não sei o quê, quer criar projeto A, mas projeto B. Mas também é só porque é permitido. Porque se o pai se fosse um pai presente... Eu quero chegar ali. Se fosse um pai presente, o que é que tu fizeste? Não fizeste? Pumba. Acabou. Sim, não é só exonerado. Eu quero chegar ali. Mas essa responsabilidade na justiça. Não, a estrutura é muito vasta. É muito grande. É muito vasta. Vai estar longe, né? É normal que certas coisas... Brasil? Deva compreender a estrutura hierárquica para chegar a uma informação. Exatamente. A comunicação é bilateral, é transversal. E é má quando tu crias um empecilho muito grande, porque senão podem te aldrabar nas coisas. Também. Na mas informação. Analise, Tiago, comigo. E tu aqui trazes esse exemplo para casa. Eu gostava que lá em casa pegassem isso. Sério. Nós não temos muitas das vezes que particularizar as coisas. Olha só, tu poderias fazer mais dinheiro. Essa é a minha visão de uma avaliação de negócio. Poderias fazer mais dinheiro se estes humoristas grandes, que hoje são o Miro Vemba, o Skite, tem o Bondoso, então, que poucos achavam que ele era bom, mas ele deu uma surpresa, porque às vezes nem todos são bons para falar, uns são bons para desenhar, para idealizar. A origem dos 150. Mas antes do Bondoso criar os 150, o Bondoso já é o melhor humorista do Goza aqui. Estás a ver? E mais do que isso, mais do que ser o melhor humorista do Goza aqui, não é nem que o Bondoso ganha o melhor humorista do Goza aqui. O Bondoso está a acabar a faculdade de engenharia. Portanto, eu tenho um orgulho enorme, mais um filho, um engenheiro. Mas querem que eu tenha mais filhos, não sei para quê. Então, como eu estava a dizer, eu tenho a particularidade e a vaidade de dizer que o Bondoso e o Collor, uma parte dos estudos, quem pagou foi o trabalho deles enquanto stand-up comedians. Uau. Quem pagou os estudos do Collor, não fui eu, não aqui porque eu... Não. Quem pagou os estudos do Collor e os estudos do Bondoso foram eles, todas as sextas-feiras que chegavam ali e ganhavam o melhor da noite e faziam uma massa que era a propina para a escola. Vocês querem que eu faça mais? Se eu fizer, meu filho vai ser presidente da República. Aí é o problema. Porque vai ser teu pai. Meu tio, teu sobrinho, teu pai. Fica como? Não consigo. Não entendo. Esquece isso. Olha, eles deram bombom. Eu sei.
Dread, eu só estou já coisa. Então já cumpri formalidade. É. Olha, mas verdade seja dita, tu tens feito um trabalho. Olha, aqui eu queria perceber, antes de dizer isso, aceitarias ser secretário de Estado para a Cultura? Secretário de Estado para a Cultura, não. Depende. De que forma é que querias ser? Com as minhas condições eu era Pensa o o que tu país. quisesses. Yeah, eu vou pensar. Não, a ideia é Às mesmo vezes essa. o problema é. A ideia é mesmo pensa essa. país. Não, vou dizer, a Tu ideia é mesmo amas essa. isso. A ideia é mesmo essa. É assim, eu para ser Tu a te secretário... propor. Eu para ser secretário de Vou Estado, perceber. eu para ser secretário de Estado da Cultura, antes de qualquer coisa, eu não podia ser de um partido. Não, a Jane Costa foi ministra da Cultura, não foi de nenhum partido. Não, ela... Não, eu sou Adriano de Freitas. Pede só, A pede Jane só, de Freitas. pede só para ela apresentar o cartão da UNITA. Não tem, ela, se não tem... Não, tu bem disseste aquela hora que não podemos Independente. associar sempre Eu partidos. acho que, portanto, para ser secretário de Estado, eu não poderia, não tem como eu me associar a qualquer partido porque eu não me identifico com absolutamente nada que existe atualmente. Portanto, eu ia ser mesmo só Nem do secretário de Estado. verde, nem do vermelho. Não, nada. possível. Nada. Aliás, o Mas tu vais verde... ser patriota, Não, mais do mano. que isso, o verde e o vermelho são as maiores causas da desaceleração do desenvolvimento de Angola, definitivamente. Esses dois, então, esquece isso. Isso é pensamento, é Yeah, normal. isso para te dizer o quê? Que a primeira coisa que eu faria, primeiro tu tinhas que me dizer, estás-me a nomear, tu tinhas que me dizer o que é para eu fazer. Tá na lei E eu tenho já. que dizer, não, porque, olha, há pouco Já tá tempo, na lei. há pouco tempo houve reunião de condóminos no meu condomínio Yeah. e queriam que eu fosse fiscal. Do condomínio? E houve um momento em que eu disse, não, porra, fiscal, quero ser fiscal, vou fiscalizar esse mambo todo, porque na minha cabeça eu quero ser o Madeda do IGAI. Eu só quero ser inspetor-geral do Estado, mas eu não vou atender o telefone do presidente, eu vou inspecionar tudo, não tem lá... Da ética profissional. Não tem, lá na lei, não fala atender o telefone, não quero esses mambo, eu quero fazer o meu trabalho só, mais nada. Tiago. Mas isso para dizer o quê? Isso para dizer o quê? Desculpa lá, senão vamos perder. Primeiro, sou secretário de Estado, mas eu preciso saber quais são as competências. Porque se eu não tiver competências, eu não aceito. E foi o que aconteceu. Fui ver no fiscal, lá o que era para ser fiscal. É números. Eu não domino números. Não vou dizer que sim e vou aprender. Não sei fazer, não vou fazer, então não é esse o meu caso. Mas se eu tivesse competência, a primeira coisa que eu ia fazer era, no dia seguinte, me nomeaste na segunda, na terça-feira, eu ia fazer... como é que é? Conferência de imprensa. Conferência de imprensa. Esses são os meus bens. Isso Não fazem, tá de fazem, lei, não é tá de privado, lei, é privado. tá de lei. O que eu estou a dizer, é privado. É de lei. Não é público. E o que eu estou a dizer é que para mim, para eu ser teu empregado, Farias porque publicamente? eu tenho que ser público. Salvaguardar a tua imagem. Sim, porque amanhã ias dizer que chegou, não sei o quê. Não, eu para mim, eu estou a dizer quais são as minhas condições. Sim. Eu ia ter que deixar, tá aqui, esse é o que eu tenho. Estou a entrar assim. E vou E agora sair. vamos bombar. E para mim, eu vou te ser E sincero, para quando mim é mais tivesses que importante. sair, Mas se eu tiver que apresentar, tenho que apresentar. Para mim é indiferente. Sabes vai qual... apresentar ao entrar, tu vais ter que Então, apresentar ao sair. Sabes o que é que eu acho que é o essencial aqui? Não. Nós estamos numa cultura de descrédito. Nós não confiamos em absolutamente nada. Tu podes nem precisar de mexer a cabeça. Nós não confiamos em absolutamente nada. E o que eu sugiro que nós temos que fazer é começar a voltar a confiar. Como é que isso se faz? Tu tens que ter, por exemplo, és ministro, és secretário da Cultura. Estás a trabalhar, eu tenho que ver o teu trabalho. Nós todos temos que nos fiscalizar, mas nós não nos fiscalizamos. Nesse momento, eu assinei uma petição, porque eu gostaria muito de ter umas eleições justas, umas eleições limpas, umas eleições sem a conversa da fraude. Porra, tu viste as eleições agora em Portugal? Yeah. Eu procurei, maluco, Yeah. eleição... Votaste? Eu procurei eleição, Portugal, fraude. Não havia resultado. Pô, como é que é possível uma eleição? Não houve conversa de Ninguém fraude. falou sobre possibilidades Eu só disto. quero viver eu já estou num ponto em que eu só quero viver um período em que eu tenho eleições com lisura. Não há problema, não é? Está fixada, não é porque pegaram nos baús, levaram num quarto. Eu estou farto de matumbice, estás a ver? Estou farto de bandidos, porque isso é bandidagem. Então, para ser artista, tem que ser artista tipo full time. Queres, me filma, vou fazer o meu trabalho, é isso tudo. Porque nós não acreditamos, nós não confiamos mais nas instituições. Infelizmente, nós estamos com uma crise, mas uma crise que, tipo, não é alguém está a fazer alguma coisa, ninguém está a fazer nada para mudar isso. Tá a perceber? O problema aqui é que chegou a um ponto em que tu não tens acreditas feito, tudo. Tiago, muita coisa Dredd, para eu sou mudar. privado, maluco. Não, mas tu fazes. Mas o que eu faço... Somos todos angolanos, o país é todo. Eu percebo a responsabilidade que tu me dás,
E eu aceito, estou a fazer o meu mambo. Mas o que eu estou a dizer, depois de anos a fazer o meu mambo, não é suficiente. O Gilmário, 10 ou 12 anos depois, me dizer que precisa de concorrência, é o Gilmário. Está a perceber? O ridículo são os números. Os números que eu estou a dizer que são ridículos. Nós somos poucos a fazer coisas. E depois, há a particularidade que quando tu que estás lá dentro, que não é o teu caso, mas estás lá dentro e tentas fazer um mambo, Também estás. porque eu conheço muita gente que está lá dentro e tenta fazer um mambo, eles bloqueiam. E é um mambo positivo, ou seja, mesmo quando Mas tu quem estás bloqueia é o próprio disponível... Estado ou Sim, sim, o sim. ego de Não. um camarada que lá está? É indiferente, porque o ego desse camarada representa o Estado, porque quem é que pôs esse camarada lá? Quem é que é o diretor ou o departamento da AGT? Quem é que chega a chefe de departamento nesse país? Percebes com esse silêncio? O silêncio também fala. Olha, eu Não, não eu sei estou a como te é que... compreender. Não, eu sei que tu estás a me compreender, mas lá está. Posso Eu não já cheguei a um concordar com ponto, tudo, mas eu estou já a cheguei a um compreender. ponto em que só compreensão já não chega. Por quê? Por causa daquilo que tu disseste há bocado. A verdade é essa. A verdade é que eu chego hoje e vejo as pessoas com quem eu trabalhei cheias de talento, cheias de todos os mambos. Porra, não tenho um milionário. Eu não consegui. Eu sinto-me envergonhado. Eu, 13 anos de trabalho num nicho fortíssimo, em que em qualquer parte do mundo ficam milionários. Eu não fiz um milionário. E depois tu dizes, mas estás a contribuir. Epá, estou, mas eu já não estou satisfeito só com contribuição. Eu Sim, quero um porque a milionário. intenção Eu quero um milionário. é crescer, Como é é que nós crescer. não temos milionário que diga eu tenho 1 milhão e todo mundo sabe de onde é que veio 1 milhão? Como é que é possível? Nós somos 10 milhões só em Luanda. 10 milhões, não há uma pessoa que te diga, não, olha, fiz isso e está tudo bem. O banco também tem o histórico todo e está tudo em dia. Estás a ver o que eu estou a dizer? Estou sim, mas tu acreditas, Tiago, que dentro destas todas dificuldades, problemas, não são dificuldades, são problemas, de todos os problemas, acreditas que ainda há pessoas, há dirigentes honestos no país? Então, Ainda há pessoas que eu são agora, honestas? ultimamente, estou a desenvolver um pensamento que é o seguinte. E estou à vontade para falar contigo, porque Sim. costumo falar com a minha mãe Sobre isso. sobre isso. Eu começo a achar que por mais boas intenções que tu tenhas, Yeah. se tu estás no inferno, tu fazes parte. Ou seja, custa-me imenso eu dizer que tem um cota do partido que é fixe, quando ele faz parte de um partido que todos os anos aumenta o número de crianças fora do sistema de sair? ensino. Os fiches tinham que sair disso? Quem é fixe, tu não sabes distinguir o trigo do joio, porque como tu tens, no final do dia, 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino, Então a luta tu já da não mudança do consegues, paradigma, calma. como fica, Tiago? É assim, na minha Se as cabeça... pessoas saírem, não muda. Na minha cabeça, o MPLA tem que sair do governo. Não, eu estou a falar... Eu perguntaste, vou-te responder, mas Não é- rápido. mas Vou-te não é responder por aí, rápido. não, acho que percebeste mal a minha questão. Vou-te responder da forma que eu percebi. Para mim, eu acho que tu tens um partido que tem muita força. Tem o dinheiro, tem as armas, tudo é só de um lado. Na minha perspectiva, eu acho que o MPLA tem que sair do governo, passa a ser oposição, e na oposição eles passam a ter, na minha cabeça, apenas a economia. Mas disseste outra hora que não deixa só não concluir. acreditas nem num nem no outro. E não Mas co- não com esta confio, não decisão acredito. estás a dizer que o outro pode ser melhor. Não, essa parte esquece o outro. Aqui pode ser um boneco, é igual, é indiferente quem é que vai ser governo. Vou te explicar porquê. Porque na minha cabeça, quando tu tens a economia e tens a maior experiência que já tiveste aqui dentro, Yeah. tu vais querer que a tua economia fique salvaguardada. Então tu vais obrigar a justiça a funcionar, que não funciona, porque estás amarrado a ela. Quando tu desamarras da justiça, tu vais querer que a tua casa tenha mais valor, porque nesse momento tu controlas os mamos todos. Esta é uma outra coisa, eu concordo. O que eu queria te fazer perceber, é, se o MPLA tem as suas dificuldades, Sim. eu penso que essas pessoas não devem sair. Não. Se tu disseste assim, é difícil controlar o trigo do joio, é verdade. Yeah. Se todos Se tu não tens essa capacidade, é um problema Sim, para ti. mas se naquele meio tem, como toda família, Yeah. como todo país... Tem alguém para se aproveitar. Tem alguém para se aproveitar, mas Yeah. também tem as boas pessoas. Talvez, ou não será que estas pessoas lutam para mudar o paradigma? Eu acho que... Eu conheço Lutam boa gente... para Não. mudar o MPLA. Eu conheço boa gente que está lá dentro a tentar mudar. Então. E o que eu te estou a dizer, e falo com eles todos os dias, não conseguem. Mas não conseguem, não é de agora. Nunca conseguiram. E quando começas a irritar, fazem-te a vida negra. Vou-te dar um exemplo. Vou-te fazer uma pergunta, só para fechar isso tudo. O MPLA, o NITA, o partido, tu quando fazes parte do mambo é porque tu confias nesse mambo.
certo? Sim, por acaso. Pronto. Tu és casado? Só. Tu deixavas a tua mulher com um militante bem pelado? Esse teu silêncio diz tudo! Responder Você está a entender esse país? eu não- Esse país, eu não podia esse falar por cima país, da tua. vou dizer uma coisa, esse Eu país deixaria se a minha resume esposa com aqui. quem? Com um militante? Tu deixarias a tua esposa com um militante do empelado, com um militante. Mas deixar de que forma? Tá a ver? Controlar? Só a tua pergunta, Deixar a tua controlar. pergunta já mostra o Deixar nível a de controlar. desconfiança que tu tens. E atenção, Não não é é só com o tu, militante, é com a somos nós pessoa. todos. Ouve o que eu te estou a dizer, Uhum. porque para não pensarem que isso aqui tipo, é só. Nós todos estamos com um problema sério. Uhum. E o que eu te estou a dizer é que a nossa solução é sermos todos fiscais uns dos outros. Eu concordo. E quando eu te ponho o MPLA na oposição, Uhum. é para o MPLA fazer oposição a um qualquer governo. Por quê? Porque se tu és bom, que eu não acredito, consegues mas se tu és fiscalizar. bom, tu consegues fiscalizar, porque nesse momento tu não fiscalizas, porque és tu que também estás a fazer a obra. Não sei se dá para perceber. Eu consegui perceber. Claro que conseguiste. Eu Tu e cons- toda a gente lá em casa. Eu consegui perceber. Lá em casa. À vontade. Mas agora, olha, para fechar mesmo este ponto Uhum. e partidarizar, não tem como. O país é muito politizado, talvez É por isso verdade, falamos é muito verdade. de política. Yeah. E as políticas, quando existem, encaixam algumas vezes, outras vezes não encaixam. É normal que se fale muito delas para que haja melhorias. E a crítica é importante para fazer as pessoas refletirem e tomarem rumo do desenvolvimento socioeconômico deste país. Desta feita, acho que a produção deu um sinal, ainda agora não acreditei que já basou o time, temos menos de 13 minutos. Hoje muita gente tem muita gente a fazer Podcast. podcast, mas stand-up comedy. Stand-up. Tem muita gente, tem muitos humoristas. Não tem muitos. Esse Não, número está- que tu achas que é Está a muitos. crescer, Ainda, não yeah, é muito. Não é né? muito. Ainda Não é muito. Yeah, Pela yeah. cifra que deve Sim, sim, existir. sim. Muita gente tem batido à tua porta. Yeah. Eu acho que o vosso WhatsApp aí de mensagem tem bombardeado muito. Quais são os critérios para quem quiser fazer parte de Goza aqui e acha que é? Olha, deve nesse momento nós todos os anos já tirávamos um programa que era o Eliminatórias, onde os humoristas faziam um casting e depois no final do ano havia o melhor humorista porque o público ia votando. Ok. Neste momento, o ano passado a experiência foi muito má. Os humoristas estão, como cada vez há mais condições, os humoristas estão cada vez a trabalhar menos, é a minha opinião. E como, lá está, como eu te disse há bocado, como estás a trabalhar menos, eu já não tenho a mesma força para correr e te puxar. Ok. Então, neste momento, nós estamos assim, talvez em um mês, vai sair uma nova noite para novos talentos, que vai se chamar qualquer coisa como Opportunite, que é noite de oportunidades, né? Opportunite. A ideia vai ser, queres atuar, és novo humorista, nunca ninguém te viu, queres atuar, tu tens que te certificar que tens 5 pessoas que vão te assistir. Muito bom. Portanto, queres atuar, falas com 5 comediantes da tua produção, compram o bilhete e tu chegas lá, olha, estão aqui os meus 5 comediantes, quero atuar. Há uma dia que está a organizar isso. Assim que nós tivermos uma noite com 5 humoristas e 5 humoristas tiverem cada 5 pessoas, nós criamos uma noite. Temos 25, mais ou menos, que é para garantir até para eles próprios começarem. Por quê? Porque o que reparamos é que os humoristas não querem fazer absolutamente nada. Nada. Só querem oportunidade. Só querem, não querem, às vezes nem oportunidade, às vezes só querem o resultado final. Todo mundo quer ser Gilmário, mas nunca sabem o que o Gilmário passou. Para chegar Perguntas a esses miúdos se querem ser Gilmário com rapto. Ah, não, sem o rapto. Não, mas o Gilmário também é o rapto. A cena é essa. O Gilmário também é o rapto. Estás a ver? Esse rápido não confirmado, né? Lá está, porque tu tens notícias mais de dentro. Não. A maior parte, o que eu sinto é que a maior parte dos artistas querem ser Anselmo. Mas não ninguém sabem. quer ter a doença dos olhos do Anselmo. Eu dou sempre esse exemplo. Tu não és só o Anselmo. resultado, Tu também és o és processo. o processo. Então, nesse momento, eu estou a criar uma ideia, uma noite para novos humoristas para fazerem isso. E agora tem uma nova noite que se chama Não Te Irrites com comédia e que nesse momento os humoristas estão cheios de medo. Por quê? Porque a maior parte das vezes o humorista, o ego, eu sou bom, eu sou o maior. E eu penso que também essa estratégia também visa daquela de trazer o humor como reflexão. Definitivamente. É stand-up. Stand-up tem sempre uma base de posicionamento. Tem que estudar para fazer humor. Mas tem que estudar para fazer tudo. Humor. Até Sim. para não fazeres nada é preciso estudar. Às vezes, estudar. digo eu. É verdade, filosoficamente sim. Então, tem um novo programa que é o Não Te Irrites com Não Te comédia, Irrites. em que o humorista põe uma massa. Ele não vai buscar público, ele põe uma massa.
O primeiro humorista põe uma massa. Então, todos os humoristas que quiserem participar têm que pôr a mesma massa. Quer dizer, é uma cota para eles mesmos. E no final da noite, o mais aplaudido pelo público leva a massa toda. A massa. Maravilha. Portanto, só que depois temos os humoristas cagões, porque eles eram muito bons, mas quando chega essa parte, como é que você é bem bom, mas não tem 15 paus para se assumir, passar por... Olha, eu gostava que a produção voltasse a ter um outro programa com Tiago Costa. Tem muita coisa para refletir, tem muita coisa para levar. Vamos fazer a segunda parte. Eu peço desculpas também porque o dia e tal. Mas não, entendo. Vamos mas estamos mesmo nessa fase conclusiva. Nós queremos agradecer os nossos pequenos apoios, né? Nós temos a passar na tela, acredito eu, produção, alguns. Para já o Goza aqui apoiou isso, a vinda do Tiago. Muito obrigado. Este apoio. Não, o Tiago é que apoiou o Goza aqui, que o Goza aqui. O Goza aqui apoiou este encontro. Não é para agradecer o BC, né? O Bernardo. Não, o BC. Meu presidente. Sabe quem é o meu presidente? Da associação. Presidente da associação. Esse é o meu presidente. Mas foi mesmo eleito. Esse aqui é o meu presidente. Mas foi mesmo eleito. Eu lhe votei. E tem atas afixadas. Vamos tá brincando? Vamos checar tem as atas afixadas. Essa eleição. Estamos a controlar o mandato, senhor presidente. Estamos a controlar o mandato. Também ninguém quer esse mambo. É mais problema do que outra coisa. Não, a Sagap, a empresa Sagap nos ajudou com água. Deu-nos água, deu-nos aqui esses aperitivos. Estamos a começar dessa forma, batendo portas de alguns para fazer acontecer. É muito difícil fazer arte nas condições que nós temos, por causa das questões que todos nós sabemos, mas também não podemos desistir. E eu gostava que o Tiago não pensasse muito em abandonar. Está cansado, consigo entender, mas já fez muito. Mas ainda precisa fazer um pouco mais. Não desista de nós, da Angola. Não desista do país. Assuma mesmo cargo público. Porque não basta criticar nos bastidores. Eu estudei para ser assessor. Eu estudei para ser assessor de alguém que tem cargo público. Eu estudei para te dizer, você que é o assanhado, estudei para te dizer, não faz assim, vai estragar. Eu estou tranquilo para ser assessor de qualquer pessoa que saiba ouvir, porque eu não sou yes man. O meu problema é só esse. Eu não vou te dizer tá bom, porque depois vais me pagar no final do mês. Eu vou dormir mal. Eu tenho que dormir com paz. E para dormir com paz é dizer esse mambo tá podre. E tem que ouvir. Então, eu acho que esse país precisa destas pessoas, dessas personalidades fortes, críticas, e nós não podemos fugir crítica, não podemos fugir opiniões contrárias, porque desta forma a gente não evolui, mesmo no ciclo familiar. Você tem que saber ouvir 2, 3 lados e aceitar que aqui não está bem, vamos melhorar. Essa Angola é todos nós. E cultura nua é isto, é falar de arte, de cultura, de pontos fortes, pontos fracos e de alguma forma contribuir para todos nós. Muito obrigado a todos lá em casa. Já disse a Sagapa, ajudou-nos com alguma coisa. A BC, que o Bernardo Kabila é um parceiro nosso aqui da casa, nossas redes sociais, o podcast Cultura Nua, tanto no Instagram como no Facebook, e clique ali para seguirem, porque hoje foi com o grande humorista, crítico social. A minha produção fez um esboço histórico de Tiago, que eu tinha obrigado. Só a tua apresentação aqui no documento. Isso aqui deu medo. É sinal que eu estou a trabalhar. Se tem histórico, estou a trabalhar. Ok. Então, para toda a produção que acompanhou e dirigiu este programa, nós queremos agradecer no fundo do nosso âmago e desejar uma força e sucesso. E eu, particularmente, sou muito seu fã. Muito obrigado. Dia 5 de julho estou a fazer a segunda edição do meu novo show. Chama-se Teorias da Conspiração. Portanto, já tens 2 shows para ir. Primeiro vais a dia 5 de junho no Colo, no Colo, no Avô Rocha, no Zap Cinemas. E dia 5 de julho no Goza Aqui. Aliás, porque eu nunca te vi no Goza Aqui, novo espaço. Agora novo espaço, até porque agora também mexemos, o espaço também está mais cozy, está mais escuro. Se vocês tiverem amantes, então, como eu estava a dizer, então... Essa parte começou, é para lá em casa. É o pessoal aí, a produção, na altura da produção, esquece. Tem de vir cá para nós abordar. Vamos voltar. abordar poligamia na vertente africana. Olha, por acaso também quero. Quero abordar poligamia, promiscuidade. Esse ano, 50 anos, vou voltar. Se me convidarem, vou voltar. Não, e está aberto. Vamos já marcado. Muito obrigado, Tiago. Não, obrigado eu mesmo. Valeu. Uau. Cultura Nua.